Você já se perguntou por que sempre nos ensinam que civilizações nascem de heróis? No Egito, tudo começou com um assassinato entre deuses. Você decorou datas, nomes de faraós, pirâmides, mas ninguém te contou que por trás de toda aquela grandeza havia um crime que mudou tudo. Por que será que nos escondem as histórias que realmente explicam o mundo? Porque quando você entende o que aconteceu de verdade, nunca mais vê a história do mesmo jeito. Cansou de aprender história como lista de compras, faraó tal, dinastia tal, pirâmide tal, e nunca entender por que essas coisas existiam? Hoje você vai ver como um único evento explica tudo: governo, calendário, religião, até o jeito que trabalhavam. Sabe aquela sensação quando sua vida vira um caos e você não sabe por onde recomeçar? Os antigos egípcios sentiram isso, mas em escala divina, e descobriram algo que você precisa saber sobre como sair do fundo do poço. Porque alguns líderes inspiram obediência e outros só medo? No Egito Antigo descobriram o segredo: não basta ter poder, precisa ter uma história que justifique esse poder. E essa história começou com sangue divino no chão. Já ficou revoltado vendo alguém poderoso fazendo o que quer sem consequências? Os egípcios também. E criaram um sistema onde até os deuses prestavam contas. Mas primeiro, alguém tinha que morrer para isso funcionar. Toda família tem seus segredos sujos, né? A família dos deuses egípcios também. E quando esse segredo vazou, nasceu uma civilização inteira. Inveja, traição, vingança. Igual novela, só que com consequências cósmicas. Você já perdeu alguém importante e sentiu que o mundo parou? Imagina quando quem morreu era literalmente o responsável por manter o mundo funcionando. As lágrimas que caíram nesse luto ainda fertilizam o Egito hoje. Sabe quando você quer justiça, mas parece que nunca chega? No Egito, a justiça demorou gerações, mas quando veio, reorganizou o mundo inteiro. E você vai ver como um julgamento divino virou manual de civilização. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como um crime familiar se tornou a base de tudo que conhecemos sobre liderança, justiça e organização social. Vamos à cena do crime que mudou a humanidade. Imagine acordar e descobrir que as leis da física pararam de funcionar. Foi isso que aconteceu quando Osíris morreu. Osíris era mais que um deus. Ele era literalmente a ordem do mundo. Enquanto ele existia, o Nilo subia e descia no tempo certo. As plantas cresciam, os animais se reproduziam, as pessoas sabiam quando plantar, quando colher, quando celebrar. Era ele quem garantia que amanhã seria parecido com hoje, que o sol nasceria de novo, que a vida fazia sentido. Até que seu irmão Seth decidiu que queria tudo para si. Seth não era apenas invejoso, ele representava tudo que é imprevisível no mundo. As tempestades que destroem plantações, as secas que matam animais, as doenças que chegam do nada. Enquanto Osíris trazia ordem, Seth trazia caos. E no fundo, Seth sabia que nunca seria amado como o irmão era. A morte de Osíris não foi apenas um assassinato. Foi o fim de todas as certezas. De repente, ninguém mais sabia quando o rio ia encher. As plantas morriam sem razão. Os animais fugiam ou atacavam. As pessoas acordavam sem saber se o dia ia ser igual aos outros ou se tudo ia desabar. Era como se alguém tivesse desligado o interruptor do mundo. Você já passou por isso? Perder alguém que organizava tudo na sua vida? Seu pai, sua mãe, aquele chefe que fazia tudo funcionar, aquele amigo que sempre sabia o que fazer? É essa sensação de estar perdido no próprio mundo, de não saber mais como as coisas funcionam, de acordar todo dia sem ter certeza de nada. Era exatamente isso que os antigos egípcios estavam sentindo. Só que eles não perderam apenas uma pessoa importante. Eles perderam a própria ideia de que o mundo tinha lógica. As pessoas pararam de trabalhar porque não sabiam para quê. Pararam de planejar porque não sabiam se haveria futuro. Pararam de confiar umas nas outras porque nada mais fazia sentido. O caos de Seth havia vencido. Mas no caos total, sempre surge alguém disposto a juntar os pedaços, mesmo que seja impossível. O que você faria se a pessoa mais importante da sua vida fosse despedaçada literalmente?
Ísis encontrou o corpo do marido em pedaços. Seth não tinha apenas matado Osíris. Ele tinha esquartejado o corpo e espalhado as partes pelo Egito inteiro. Era a garantia de que nunca mais haveria ordem. Sem corpo inteiro, sem ressurreição. Sem Osíris, sem mundo funcionando. Qualquer pessoa normal teria desistido. Mas Ísis não era qualquer pessoa normal. Ela começou a caminhar. Pelo deserto, pelos pântanos, pelas cidades abandonadas, procurando cada pedaço do marido. E não estava sozinha. Outras mulheres a acompanhavam, chorando, lamentando, mas principalmente ajudando a procurar. Era uma busca impossível. Imagina procurar os pedaços de alguém espalhados por um país inteiro, sem mapa, sem GPS, só com a própria dor como guia. Mas Ísis tinha uma coisa que Seth não esperava. Ela sabia que algumas coisas são importantes demais para desistir. Durante meses ela juntou os pedaços. Um dedo aqui, uma costela ali. Cada parte encontrada era uma pequena vitória contra o caos. E quando finalmente tinha quase tudo, ela descobriu que faltava uma parte, a mais importante, para gerar vida nova. Mas Ísis não desistiu. Se não tinha a parte original, ela ia criar uma nova. Com suas próprias mãos, com argila e magia, ela recompôs o que estava faltando. E então veio a parte mais difícil. Como fazer um corpo morto voltar à vida? Ela criou o primeiro ritual de mumificação da história. Envolveu o corpo com faixas, ungiu com óleos sagrados, recitou palavras de poder. Era como se estivesse costurando o mundo de volta, pedaço por pedaço, palavra por palavra. E funcionou. Por alguns momentos, Osíris voltou à vida, tempo suficiente para eles conceberem um filho, Horus, a próxima geração que ia lutar pela ordem. Conta aí nos comentários. O que você conhecia sobre essa parte da história da humanidade? Porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Ísis havia provado algo revolucionário. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o caos vence completamente, sempre é possível reconstruir. Ela não apenas trouxe o marido de volta, ela criou um método, um ritual, uma tecnologia de reconstrução que funcionaria para sempre. Mas reconstituir o corpo era só o começo. Faltava a parte mais difícil: fazer justiça. Quando alguém te fez mal, você já quis vingança na hora? Os deuses também. Mas descobriram algo melhor que vingança: processo legal. Horus cresceu sabendo quem tinha matado seu pai. Todo dia olhava para Seth e sentia o sangue ferver. A vontade era simples: partir para cima e resolver na porrada. Era assim que o mundo sempre funcionou. Quem é mais forte manda. Mas Ísis ensinou algo diferente para o filho. Ela disse: se você apenas matar Seth, vai virar igual a ele. Vai provar que a força é mais importante que a razão. E aí, nunca mais vai haver ordem no mundo. Então eles fizeram uma coisa que nunca tinha sido feita antes na história. Chamaram um tribunal. Imagina a cena. Todos os deuses sentados em círculo como um júri. Seth de um lado, confiante na própria força, achando que ia convencer todo mundo de que merecia governar, porque tinha tido coragem de fazer o que precisava ser feito. Horus do outro lado, nervoso, porque sabia que não era o mais forte fisicamente, mas tinha algo que Seth não tinha: direito legítimo. O julgamento durou 80 anos. Não é exagero. 80 anos de argumentos, testemunhas, debates, provas. Seth apresentava sua versão. Osíris era fraco. O mundo precisava de alguém forte para governar. Ele tinha feito o que era necessário. Horus apresentava a sua. Assassinato é assassinato, independente do motivo, e a liderança legítima vem por herança, não por violência. Durante décadas, os deuses ficaram divididos. Alguns achavam que Seth tinha razão. O mundo é violento mesmo, melhor ter um líder que não tem medo de usar a força. Outros defendiam Horus: se deixar o assassinato compensar, qualquer um pode matar qualquer líder e tomar o poder. Era exatamente o mesmo dilema que a humanidade enfrenta até hoje. Você escolhe o líder que promete resolver tudo na marra, ou escolhe aquele que segue as regras, mesmo quando é mais difícil? Seth tentou de tudo. Ofereceu propinas, fez ameaças,
Até seduziu alguns deuses para o seu lado. Horus, orientado pela mãe, se manteve firme nos argumentos legais. Não importa o que Seth oferecesse, a lei era clara. Filho legítimo herda o trono do pai. No final, a justiça venceu. Mas não foi uma vitória pela força, foi uma vitória pela lógica. Os deuses decidiram que a legitimidade era mais importante que o poder bruto, que ter razão valia mais que ter músculo. E quando a justiça finalmente venceu, não nasceu apenas um novo rei, nasceu um novo tipo de poder. Por que algumas lideranças inspiram e outras só impõem medo? Horus não virou faraó apenas porque ganhou uma disputa. Ele virou faraó porque representava algo completamente novo, um líder cuja função não era só mandar, mas garantir que o mundo continuasse funcionando. Pensa bem, até então líderes eram apenas os mais fortes. O cara que conseguia bater em mais gente, que tinha mais soldados, que causava mais medo. Era liderança por intimidação. Seth era exatamente isso, poderoso, imprevisível, perigoso. Mas Horus representava outra coisa. Ele era o herdeiro legítimo da ordem. Sua função não era fazer o que queria, era fazer o que era necessário para manter tudo funcionando. Era como se ele fosse menos um ditador e mais um zelador cósmico. O faraó egípcio virou uma coisa única na história. Um líder que existia para servir algo maior que ele mesmo. Claro que ele tinha poder absoluto, mas esse poder vinha com uma responsabilidade absoluta também. Se o Nilo não enchesse, se as colheitas falhassem, se o povo passasse fome, a culpa era dele. Era um contrato social incrível. O povo obedecia ao faraó não porque tinha medo dele, mas porque acreditava que ele era a garantia de que amanhã seria parecido com hoje. Que o sol ia nascer, que o rio ia encher, que a vida ia continuar fazendo sentido. Você já reparou a diferença? Tem líderes que você segue porque tem medo do que acontece se não seguir. E tem líderes que você segue porque confia que eles vão te levar para um lugar melhor. O faraó era do segundo tipo. Quando um faraó morria, não era apenas a morte de uma pessoa, era o fim de uma era. Por isso a mumificação era tão importante. Eles precisavam garantir que a essência do líder continuasse existindo, para que a ordem não se quebrasse completamente. E olha que interessante. Mesmo sendo todo-poderoso, o faraó não podia fazer qualquer coisa. Ele tinha que seguir as leis divinas, os rituais corretos, os tempos certos para cada ação. Era um poder imenso, mas dentro de regras muito específicas. É o contrário do que a gente vê hoje, né? Líderes que prometem quebrar todas as regras, fazer do jeito deles, resolver tudo na base da força. O faraó egípcio era exatamente o oposto. Ele existia para manter as regras funcionando. Mas como você governa um povo usando o tempo como aliado? Como você organiza a vida quando não tem relógio, calendário, nem previsão do tempo? Os egípcios resolveram isso de um jeito genial. Eles transformaram o luto de Ísis no primeiro calendário da humanidade. Lembra das lágrimas que Ísis chorou procurando os pedaços do marido? Os egípcios decidiram que essas lágrimas eram exatamente o que fazia o Nilo encher todo ano. Não era só uma história bonita, era tecnologia de organização social. Pensa que coisa inteligente. Todo ano, na mesma época, Ísis chorava a morte de Osíris. E todo ano, na mesma época, o Nilo subia e irrigava as terras. Era como se o luto da deusa tivesse virado um relógio gigante que todo mundo podia ver e entender. Mas o mais incrível não era só prever quando o rio ia encher. Era como eles organizaram a sociedade inteira em volta dessa previsão. Quando o Nilo começava a subir, as lágrimas de Ísis, era a época de parar o trabalho pesado e se preparar para a cheia. As pessoas sabiam que tinham que estocar comida, limpar os canais, preparar as ferramentas. Quando o rio estava no auge, o auge do luto, era a época de rituais. Todo mundo parava para lembrar da história de Osíris e Ísis. Não era só religião, era planejamento social. Uma pausa obrigatória para todo mundo se organizar e se preparar para o que vinha depois. Quando o rio começava a baixar, as lágrimas secando, era hora de plantar. Todo mundo sabia exatamente quando começar.
porque tinha acompanhado o ciclo inteiro, e quando o rio estava baixo, o luto terminando, era a época de colher e celebrar. A tristeza de Ísis tinha se transformado em abundância para todos. Era como se eles tivessem criado um aplicativo de produtividade, só que usando mito em vez de tecnologia. Todo mundo sabia sempre em que fase do ano estava, o que tinha que fazer, quando começar cada atividade. Você já reparou como nossa vida fica mais fácil quando temos uma rotina? Quando você sabe que segunda é dia de tal coisa, quarta é dia de outra. Os egípcios fizeram isso com o ano inteiro. E fizeram isso conectando o calendário com uma história que todo mundo conhecia e se emocionava. O faraó não precisava ficar mandando todo mundo fazer as coisas no tempo certo. O próprio rio, as lágrimas de Ísis, fazia isso por ele. Era como governar com a natureza trabalhando a seu favor, em vez de brigar contra ela. Mas controlar o tempo não basta se você não souber organizar o trabalho. Por que alguns povos prosperam e outros ficam na sobrevivência? Os egípcios descobriram uma coisa que a gente até hoje não entendeu direito. Trabalho não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre dar sentido para a existência. Para eles, cada atividade era literalmente uma continuação do ritual de Ísis. Quando um agricultor plantava sementes, ele não estava só produzindo comida, estava ajudando a recompor o mundo que Seth havia despedaçado. Cada semente na terra era como Ísis juntando um pedaço do marido. Quando um construtor colocava um tijolo no lugar, não estava só construindo uma casa, estava reconstruindo a ordem cósmica. Cada tijolo era um pedaço de Osíris sendo recomposto. Quando um artesão fazia um vaso, não estava só criando um objeto, estava participando do mesmo processo criativo que Ísis usou para dar vida nova ao mundo. Era trabalho, mas era trabalho com propósito cósmico. E isso mudava completamente como as pessoas se relacionavam com o que faziam. Você já reparou a diferença entre fazer um trabalho que você acredita e fazer um trabalho só pelo salário? Quando você acredita no que está fazendo, você capricha mais, se dedica mais, fica menos cansado. Os egípcios conseguiram fazer com que toda a sociedade se sentisse assim. E não era só papo bonito, não. Eles organizaram toda a economia em volta dessa ideia. Durante a cheia do Nilo, quando não dava para plantar, os agricultores não ficavam sem fazer nada. Eles eram recrutados para construir templos, pirâmides, obras públicas. Mas não como escravos, como pessoas participando de um ritual sagrado de reconstrução. Era tipo assim: sua função principal é plantar? Perfeito. Você está ajudando a alimentar o povo, que é essencial para manter a ordem. Mas quando não dá para plantar, você vira construtor e ajuda a construir os lugares onde a comunidade se reúne para lembrar da história que dá sentido a tudo. Todo mundo tinha uma função na manutenção da ordem cósmica, e todo mundo sabia qual era a sua função. Parece que você gosta mesmo de história. Escreva nos comentários quem você conhece que iria gostar desse vídeo. O resultado era impressionante, uma civilização que durou 3.000 anos, que construiu monumentos que até hoje a gente não sabe como fizeram, que criou arte, literatura, medicina, matemática. Tudo porque conseguiram fazer as pessoas entenderem que o trabalho delas importava para algo maior. Mas toda essa organização seria inútil sem uma coisa: ética. O que acontece em uma sociedade onde ninguém paga pelos erros que comete? Os egípcios sabiam que você pode organizar o tempo, você pode organizar o trabalho, mas se as pessoas não tiverem um motivo interno para se comportar bem, tudo desaba. E eles criaram o sistema de responsabilidade pessoal mais genial da história. Quando alguém morria, não acabou. Na verdade, começava a parte mais importante, o julgamento final. A alma da pessoa era levada para o tribunal de Osíris, o mesmo Osíris que havia sido assassinado e ressuscitado. Ele agora era o juiz supremo do que é certo e errado. E o julgamento não era baseado em status social, riqueza ou poder. Era baseado numa coisa só: o peso do seu coração. O coração da pessoa era colocado numa balança. Do outro lado, uma pena, a pena de Maat, a deusa da justiça e da verdade. Se o coração estava mais leve que a pena,
significava que a pessoa havia vivido uma vida justa. Se estava mais pesado, significava que carregava o peso das coisas erradas que tinha feito. E aqui vem o detalhe mais incrível. Não importava se ninguém tinha visto seus erros. Não importava se você nunca foi pego, nunca foi punido, nunca foi descoberto. O próprio coração guardava o registro de tudo. Era como se cada mentira, cada traição, cada injustiça que você cometeu fosse um peso que se acumulava dentro de você. Para os egípcios, isso não era só uma crença religiosa, era tecnologia social. Todo mundo sabia que um dia ia ter que enfrentar essa balança. Então todo mundo pensava 2 vezes antes de fazer algo errado, mesmo quando ninguém estava olhando. Era um sistema de autocontrole baseado na certeza de que as ações tinham consequências, mesmo que demorasse para chegar. Sabe aquela sensação quando você fez algo errado e fica com peso na consciência? Os egípcios transformaram isso em lei cósmica, e a gente tem provas disso por toda parte. Os textos funerários estão cheios de pessoas listando as coisas boas que fizeram e negando as ruins. Eu não matei, eu não roubei, eu não menti, eu alimentei o faminto, eu dei água ao sedento. Era como uma declaração de imposto de renda moral. As tumbas estão cheias de cenas mostrando essa balança. A mumificação inteira era um processo de preparação para esse julgamento final. Tudo na cultura egípcia girava em torno da ideia de que você vai ter que prestar contas dos seus atos. Era diferente de só ter medo de punição humana. Era saber que existe uma justiça maior que funciona mesmo quando a justiça humana falha. E isso criava uma sociedade onde as pessoas se policiavam por dentro. E essa moral não ficou só nos papiros. Ela se gravou na paisagem. Por que certas cidades pegam e outras morrem? Os egípcios descobriram que não basta ter uma boa história. Você precisa de lugares onde as pessoas possam ir para se lembrar dessa história. E eles foram mestres em criar esses lugares. Cada templo era como um livro de pedra contando a história de Osíris, Ísis e Horus. Mas não era só decoração, era tecnologia de memória coletiva. As pessoas iam lá não só para rezar, mas para se lembrar de quem elas eram e por que a sociedade funcionava daquele jeito. Imagina entrar no templo de Ábidos, onde diziam que Osíris estava enterrado. Nas paredes, toda a história gravada em hieróglifos e pinturas. O assassinato, a busca de Ísis, o julgamento de Horus. Era como assistir a um filme em 3 dimensões, só que você estava dentro da história. E todo ano, milhares de pessoas faziam peregrinação para esses lugares. Não era só turismo religioso, era renovação cultural. As famílias inteiras viajavam para reconectar com a história que dava sentido para a vida delas. Durante as festas, os templos viravam teatros gigantes. As pessoas encenavam a história de Osíris. Algumas faziam o papel de Ísis procurando os pedaços do marido. Outras faziam o papel de Horus lutando por justiça. Todo mundo participava da história que explicava por que valia a pena manter a ordem. Era genial porque transformava a história em experiência. Em vez de só ouvir falar, as pessoas viviam a história na própria pele. E isso gravava a mensagem muito mais fundo do que qualquer discurso. Você já reparou como certos lugares têm uma energia especial? Como você se sente diferente quando entra numa catedral antiga ou visita um lugar histórico importante? Os egípcios criaram isso propositalmente. Eles sabiam que o ambiente físico molda como a gente pensa e sente. E funcionou por milhares de anos. Mesmo quando o Egito foi conquistado pelos gregos, pelos romanos, pelos árabes, esses lugares continuaram sendo especiais. A história continuou viva porque estava gravada na paisagem. Era diferente de outras civilizações que deixaram só textos ou objetos. Os egípcios deixaram lugares onde você ainda pode ir e sentir a presença da história. Lugares que transformam turista em peregrino. Mas por que essa história de milhares de anos ainda importa hoje? Porque a gente ainda está resolvendo o mesmo problema que os egípcios resolveram há 5.000 anos. Olha o ciclo completo que eles criaram. Um crime destroça a ordem. Alguém se dedica a reconstruir os pedaços. A justiça é feita através de processo legal em vez de vingança. Nasce uma liderança legítima que serve a algo maior.
O tempo é organizado em ciclos previsíveis. O trabalho ganha propósito cósmico. A ética vira responsabilidade pessoal. E tudo isso é preservado em lugares que mantêm a memória viva. É exatamente o que toda a sociedade tenta fazer até hoje. A única diferença é que a gente esqueceu que precisa de uma história para justificar por que vale a pena escolher ordem em vez de caos. Porque, vamos combinar, o caos é mais fácil. Seth tinha razão numa coisa. É muito mais simples resolver tudo na base da força, fazer só o que você quer, não se preocupar com as consequências. O difícil é construir uma sociedade onde as pessoas se comportam bem, mesmo quando ninguém está olhando. E para isso funcionar, você precisa de uma narrativa que faça as pessoas entenderem que elas fazem parte de algo maior. Os egípcios tinham a história de Osíris. A gente tem... o quê? PIB? Likes nas redes sociais? Toda vez que você passa por uma perda devastadora na vida, você está vivendo a mesma coisa que Ísis viveu. Você pode escolher entre desistir ou juntar os pedaços e reconstruir. E quando você reconstrói, você não só volta ao que era antes, você vira uma pessoa diferente, mais forte, mais sábia. Toda vez que você tem que escolher entre resolver um conflito na base da força ou através de diálogo e processo, você está no mesmo tribunal onde Horus enfrentou Sete. Você pode escolher o que é mais fácil ou o que é mais justo. Toda vez que você faz um trabalho pensando só no salário, ou faz um trabalho acreditando que está contribuindo para algo importante, você está escolhendo entre duas visões de mundo completamente diferentes. Toda vez que você faz algo errado e ninguém vê, mas você sabe que fez, você está na balança de Maat. Seu próprio coração sabe o peso das suas escolhas. Os egípcios não eram mais inteligentes que a gente. Eles só entenderam uma coisa que a gente esqueceu. Civilização não é natural. É uma escolha que precisa ser feita todo dia, por cada pessoa, baseada numa história que explica por que vale a pena fazer essa escolha. Se um assassinato divino criou as bases da civilização, que outras mentiras históricas explicam quem somos?